Délio Rocha, direto de Brasília, traz para nós um pouco dessa repercussão e explicações a respeito desse entendimento do Supremo Tribunal Federal. Délio, boa tarde para você. Joelson, Jordani, boa tarde para você, boa tarde ao Elivaldo Barbosa, a todos que nos acompanham pelo Jornal do Piauí. Essa decisão de ontem do STF era até esperada, Joelson. Todos já apostavam numa mudança de entendimento aí nesse julgamento, e isso de fato aconteceu. Por 6 votos a 5, o Supremo então decidiu aí impedir que haja essa prisão após condenação em segunda instância. E eu estou ao lado aqui, Joelson, do advogado criminalista Délio Lins e Silva, que atua em processos, né, já fez defesa de pessoas no Mensalão, no Supremo Tribunal Federal, e faz defesa agora, tem clientes na Lava Jato, também no STF, e acompanha o dia a dia do Supremo. E eu queria começar essa entrevista, doutor Délio, querendo que o senhor explicasse o que embasou essa decisão, o voto dos 6 ministros que votaram contra, então, a possibilidade de prisão após segunda instância. Boa tarde. Boa tarde, Délio Rocha. Antes de tudo, como bem falou aí o governador Wellington Dias, essa decisão é uma decisão que restabelece o direito constitucional de milhares de presos por aí afora. Eu digo milhares porque é um número, são números colocados pelo próprio CNJ, né, que estão encarcerados por conta, eu diria, de um desrespeito tremendo ao texto constitucional. Não existe os ministros que foram vencidos, eles trazem uma tese de que um artigo de um diploma legal pode se suplantar ao texto constitucional. Isso é uma aberração, né? Essa correção de ontem foi perfeita, E, doutor Délio, essa medida, essa decisão pode beneficiar o ex-presidente Lula. A defesa do ex-presidente entrou com um pedido hoje na Justiça Federal do Paraná para que ele seja solto. Em compensação, outros figurões aí da política podem ficar de fora, incluindo aí o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que inclusive o senhor faz a defesa. Qual a diferença aí do caso de Lula, do caso de Eduardo Cunha, e quem pode se beneficiar dessa lei? No caso do Lula, o benefício da decisão de ontem pode ocorrer plenamente, sem qualquer esforço do magistrado. Por quê? Porque ele não está preso por prisão de natureza preventiva. Ele está preso porque foi condenado em primeiro grau, essa sentença foi confirmada em segundo grau, e é o caso exatamente da decisão de ontem, né? E ainda mais, mesmo na condenação dele, a segunda instância não invocou nenhum dos requisitos que podem levar à prisão preventiva. Ou seja, no caso do Lula, que é bem diferente do Eduardo Cunha, no caso do Lula ele pode sim se beneficiar pela decisão do Supremo ontem. No caso do Eduardo Cunha, apesar de ser meu cliente, em princípio não. Por quê? O Eduardo Cunha ele tem uma condenação pela Justiça Federal de Curitiba, houve a confirmação em segundo grau e ele tem recursos pendentes. Se fosse só esse processo, ele, de igual forma que nem o Lula, ele poderia se beneficiar também. Mas acontece que o Eduardo Cunha ele tem duas prisões de natureza preventiva. Uma decretada pela Justiça Federal de Natal, que é aquele caso onde ele responde junto com o ex-presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, e o outro é um decreto de prisão preventiva proferido por um juiz federal de Brasília. Ou seja, o Eduardo Cunha é totalmente diferente o caso dele com o de Lula. Doutor Délio Lins e Silva, muito obrigado aqui pela sua participação no Jornal do Piauí. Joelson e Elivaldo, olha, essa questão aí sobre possibilidade de prisão após segunda instância
pode ser aí discutida no Congresso Nacional. Existem duas propostas de emenda à Constituição aí que tratam deste assunto, só que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já acenaram aí, já sinalizaram que não pretendem colocar esta matéria em pauta, pelo menos por enquanto, agora que o Supremo Tribunal Federal decidiu contra, né, essa possibilidade. Joelson.